Capítulo 16. O assassinato. Matar é evidentemente fora de toda dúvida o ato mais destrutivo e de maior corrupção que se conhece no mundo. A pior forma de assassinato consiste na destruição da vida de nossos semelhantes. Espantosamente horrível é o caçador que com a sua escopeta assassina as inocentes criaturas do bosque, mas 1000 vezes mais monstruoso, 1000 vezes mais abominável é aquele que assassina aos seus semelhantes. Não só se mata com metralhadoras, escopetas, canhões, pistolas, bombas atômicas, etc., como também se pode matar com um olhar que fere o coração, com um olhar humilhante, cheio de desprezo, cheio de ódio. Pode-se também matar com uma ação ingrata, com uma ação negra, com um insulto ou com uma palavra que fere. O mundo está cheio de parricidas, matricidas ingratos, que assassinaram seus pais e mães, seja com seus olhares, seja com suas palavras ou com suas cruéis ações. O mundo está cheio de homens que, sem o saber, assassinaram suas mulheres e de mulheres que, sem o saber, assassinaram seus maridos. Para o cúmulo da desgraça, neste mundo cruel em que vivemos, o ser humano mata o que mais ama. Não só de pão vive o homem, mas também de diferentes fatores psicológicos. São muitos os maridos que poderiam ter vivido mais se suas esposas o tivessem permitido. São muitas as esposas que poderiam ter vivido mais se seus maridos o tivessem permitido. São muitos os pais e mães de família que poderiam ter vivido mais se seus filhos e filhas o tivessem permitido. A enfermidade que leva nosso querido parente à sepultura tem por causa causorum, palavras que matam, olhares que ferem, ações ingratas, etc. Esta sociedade caduca e degenerada está cheia de assassinos inconscientes que se julgam inocentes. As prisões estão cheias de assassinos, mas a pior espécie de criminoso se julga inocente e anda livre. Nenhuma forma de assassinato pode ter alguma justificativa. Com o ato de matar, alguém não se resolve nenhum problema na vida. As guerras jamais resolveram problema algum. Bombardeando-se cidades indefesas e assassinando-se milhões de pessoas, não se resolve nada. A guerra é algo demasiado rude, tosco, monstruoso, abominável. Milhões de máquinas humanas adormecidas, inconscientes, estúpidas, lançam-se à guerra com o propósito de destruir a outros tantos de milhões de máquinas humanas inconscientes. Muitas vezes, basta uma catástrofe planetária no cosmos ou uma péssima posição dos astros no céu para que milhões de homens se lancem à guerra. As máquinas humanas não têm consciência de nada e movem-se de forma destrutiva quando certo tipo de ondas cósmicas as atinge secretamente. Se as pessoas despertassem a consciência, se desde os bancos escolares os alunos e alunas fossem educados sabiamente, levando-os à compreensão consciente do que é a inimizade e a guerra, outro galo cantaria, ninguém se lançaria à guerra e as ondas catastróficas do cosmos seriam usadas de forma diferente. A guerra cheira a canibalismo, a vida das cavernas, a bestialidade do pior tipo, a arco, flecha e lança, a orgia de sangue. A todas as luzes, é incompatível com a civilização. Todos os homens na guerra são covardes, medrosos. Os heróis carregados de medalhas são precisamente os mais covardes, os mais medrosos. O suicida também parece ser muito valente, mas é um covarde porque teve medo da vida. O herói, no fundo, é um suicida, num instante de supremo terror, cometeu a loucura do suicida. A loucura do suicida confunde-se facilmente com a coragem do herói. Se observarmos cuidadosamente a conduta do soldado durante a guerra, suas maneiras, seu olhar, suas palavras, seus passos na batalha, poderemos evidenciar a sua covardia total. Os professores e professoras de escolas, colégios e universidades devem ensinar aos seus alunos e alunas a verdade sobre a guerra. Devem levar seus alunos e alunas a experimentar conscientemente essa verdade. Se as pessoas tivessem plena consciência do que é esta tremenda verdade da guerra, se os professores e professoras soubessem educar sabiamente seus discípulos e discípulas, nenhum cidadão se deixaria levar para o matadouro. A educação fundamental deve ser ensinada agora mesmo em todas as escolas, colégios e universidades porque é precisamente a partir dos bancos escolares que se começa a trabalhar pela paz. É urgente que as novas gerações se façam plenamente conscientes do que é a barbárie, e do que é a guerra. A inimizade e a guerra devem ser compreendidas em todos seus aspectos nas escolas, colégios e universidades. As novas gerações devem compreender que os velhos com suas ideias rançosas e estúpidas sacrificam sempre os jovens, levando-os como bois ao matadouro. Os jovens não devem se deixar convencer pela propaganda belicosa nem pelas razões dos velhos, porque a uma razão se opõe outra razão, e a uma opinião se opõe outra, e nem razões nem opiniões são a verdade sobre a guerra.
Os velhos têm milhares de razões para justificar a guerra e levar os jovens ao matadouro. O importante não são os argumentos sobre a guerra, mas experimentar a verdade do que é a guerra. Nós não nos pronunciamos contra a razão nem contra a análise, apenas queremos dizer que primeiro devemos experimentar a verdade sobre a guerra e depois sim dar-nos ao luxo de raciocinar e analisar. É impossível experimentar a verdade do não matar se excluirmos a meditação íntima profunda. Somente a meditação profunda pode nos levar a experimentar a verdade sobre a guerra. Os professores e professoras não devem dar só informação intelectual a seus alunos e alunas. Os professores devem ensinar seus estudantes a manejar a mente, a experimentar a verdade. Esta raça caduca e degenerada já não pensa senão em matar. Isto de matar e matar só é próprio de uma raça humana degenerada. Através da televisão e do cinema, os agentes do delito propagam suas ideias criminosas. Os meninos e meninas da nova geração recebem diariamente através do vídeo da televisão, das histórias infantis, do cinema, das revistas, etc., uma boa e venenosa dose de assassinatos, tiroteios, crimes espantosos, etc. Não se consegue ligar a televisão sem se topar com palavras cheias de ódio, com balaços, perversidade, etc. Os governos da Terra nada estão fazendo contra a propagação do delito. As mentes das crianças e dos jovens estão sendo conduzidas pelos agentes do delito para o caminho do crime. A ideia de matar já está tão propagada, já está tão difundida por meio dos filmes, novelas, etc., que já se tornou totalmente familiar para todo mundo. Os rebeldes da nova onda foram educados para o crime, e matam pelo prazer de matar, gozam vendo os outros morrer. Assim, aprenderam na televisão e em casa, no cinema, nas novelas, nas revistas, etc. Por todas as partes, reina o delito e os governos nada fazem para corrigir o instinto de matar a partir de suas próprias raízes. Cabe aos professores e professoras de escolas, colégios e universidades dar o grito de alerta, e mover céus e terra para corrigir esta epidemia mental. Torna-se urgente que os professores e professoras de escolas, colégios e universidades deem o brado de alerta e peçam a todos os governos da terra a censura para o cinema, a televisão, etc. O crime está se multiplicando terrivelmente, devido a todos esses espetáculos de sangue, e desse jeito, chegará o dia em que ninguém poderá circular livremente pelas ruas sem medo de ser assassinado. O rádio, o cinema, a televisão, as revistas sangrentas fizeram tanta propaganda do delito de matar, o tornaram tão agradável às mentes débeis e degeneradas que ninguém mais sente remorso ao meter um balaço ou uma punhalada em outra pessoa. À força de tanta propaganda do delito de tanta propaganda do delito de matar, as mentes débeis se familiarizaram demasiado com o crime e agora até se dão ao luxo de matar para imitar o que viram no cinema ou na televisão. Os professores e professoras, que são os educadores do povo, estão obrigados, em cumprimento de seu dever, a lutar pelas novas gerações, pedindo aos governos da terra a proibição dos espetáculos de sangue, enfim o cancelamento de todo tipo de filmes sobre ladrões, assassinatos, etc. A luta dos professores e professoras deve se estender também às touradas e ao boxe. O toureiro é o tipo mais covarde e criminoso. O toureiro quer todas as vantagens para si e mata para divertir o público. O tipo do boxeador é o do monstro assassino que, de forma sádica, fere e mata para divertir o público. Estes tipos de espetáculos são 100% bárbaros e estimulam as mentes encaminhando-as para o caminho do crime. Se quisermos de verdade lutar pela paz do mundo, devemos começar uma campanha de fundo contra os espetáculos de sangue. Enquanto existirem dentro da mente humana os fatores destrutivos, haverá guerras inevitavelmente. Dentro da mente humana estão os fatores que causam a guerra. Estes fatores são o ódio, a violência em todos os seus aspectos, o egoísmo, a ira, o medo, os instintos criminais, as ideias belicosas propagadas pela televisão, pelo rádio, pelo cinema, etc. A propaganda pela paz, os prêmios Nobel da Paz, resultam absurdos, pois os fatores psicológicos que causam as guerras continuam existindo dentro do homem. Atualmente, muitos assassinos já receberam o Prêmio Nobel da Paz.